Eu queria chamar então para falar a Maria Tereza Diniz. Maria Tereza é arquiteta e urbanista, ela é mestre em geografia, atualmente diretora de projetos e programas da CDHU e também professora no curso de especialização de planejamento e gestão de cidades do PS Poli da USP Cidades. Trabalhou entre 2005 e 2012 na Secretaria Municipal de Habitação, onde foi coordenadora do programa de urbanização de Paraisópolis e do grupo de trabalho de projetos. Entre 2019 e 2021 esteve na CET e na SMT, onde foi chefe da assessoria técnica, secretária executiva do CMTT e responsável pela edição do Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias da Prefeitura de São Paulo. A palestra da Maria Tereza é a Vila Saí, Projetos de Urbanização e Provisão Habitacional. Então, Maria Tereza. Bom, boa tarde, queria agradecê-los pelo convite e dizer, né, que como estou um pouco fora do ninho aqui, porque como arquiteta, né, vocês são muito mais especialistas nesse assunto do que eu, mas num papel de coordenar todas as disciplinas e fazer esse trabalho multissetorial que é a atuação no território. Então a gente reclama sempre, né, de ações que são separadas, né, e essa é a minha função aqui nesse caso, que era coordenar todas as equipes multidisciplinares, e estou aqui representando todos eles que são os grandes especialistas desse assunto, que é para além da arquitetura e do urbanismo, né, que é a minha área de atuação. Então, acho que eu vou passar mais um. Todo mundo, né, que está aqui com certeza sabe um pouco, né, do que houve ano passado. Para nós era início de gestão, então tinha acabado de assumir, equipe nova ainda, né, muitas mudanças dentro da secretaria, da CDHU, no carnaval eu recebo essa notícia de Belo Horizonte, de uma amiga que me ligou e falou: onde você está? Você está em São Paulo ou você está na praia, em algum lugar assim? Eu não, estou em São Paulo. Então liga a televisão, vê o que está acontecendo no litoral. E ninguém tinha visto ainda da equipe. Então a gente começou a ir atrás de informação para poder ver como que era, e montou gabinete de crise, né, toda aquela estruturação que qualquer governo teria que fazer num caso como esse, para a gente ver qual que seria o papel de cada um e como que a gente ia articular, né, nesse caso, emergencialmente, a nossa atuação em São Sebastião, em parceria com a Prefeitura, obviamente. Né? Então, o que foi feito lá pela CDHU, né, foram ações de atendimento emergencial. Então, uma dificuldade muito grande de atendimento emergencial no município que não tem oferta nem de aluguel social, igual quando a gente trabalha aqui em São Paulo, por exemplo, que você precisa remover famílias de uma favela emergencialmente, né, que você consegue lugares para aluguel, lá você não tem quase lugar para alugar. Um município que tem uma estruturação linear, né, enorme, mais de 100 quilômetros de costa, núcleos espaços, uma serra do mar de um lado, um mar do outro, e mais de 4.000 famílias em área de risco. Então também pensar que essas famílias poderiam ir para outras, né, outras favelas, também representaria outros tipos de risco para essas famílias. Então a nossa ação emergencial ela tinha que ser de curto prazo, e a definitiva também, né, porque não ia dar para ficar muito tempo sem solução, igual às vezes a gente consegue esperar 2 anos para um atendimento emergencial aqui em São Paulo, em aluguel, né, existem outros tipos de contexto desse atendimento. Então lá a gente conseguiu fazer um atendimento com um empréstimo, mais ou menos assim, de Minha Casa Minha Vida, que tinha ficado pronto 6 meses antes e que não tinha sido entregue, em Bertioga. Então foram 300 unidades que a gente conseguiu, junto com a associação, né, receber essas unidades em empréstimo e depois devolver para eles, nas mesmas condições que a gente tinha recebido. E a Topolândia, que a gente fez uma vila de passagem, né, um alojamento provisório para mais 72 famílias lá, enquanto a gente resolvia o atendimento definitivo. E para fins de atendimento definitivo, a gente construiu em 1 ano, né, entre planejamento e entrega das chaves, que é um prazo para atendimento de emergência que nunca aconteceu no Brasil, em todos os desastres, né, que a gente teve. A gente conseguiu entregar 704 unidades para as famílias, além de todos os outros projetos que a gente veio, sabendo que o município precisa continuar
recebendo outras ações estruturadas, né, e não só atendimento emergencial. Então, se a gente está falando de 4.000 famílias que hoje vivem estimadas, né, vivem em risco, porque o município não tem plano municipal de habitação, que hoje vivem em risco em São Sebastião, daquele jeito que o município é estruturado, que se você pegar o mapa do IPA e for ver a suscetibilidade de escorregamento ou de inundação, é tipo quase tudo, né? E com muita restrição do ponto de vista dos parâmetros urbanísticos. Então, o município tem uma limitação de gabarito de 2 pavimentos, né? Então, você tem pouca área, e as áreas que você tem que sejam adequadas para usar para urbanização, para fazer novas unidades habitacionais para reassentamento das famílias em risco, elas poderiam atingir um adensamento baixíssimo, né, nesse enfoque aí de como é estruturado o plano diretor da cidade. E aí a gente também fez projeto para um edifício na Topolândia, que está em obras agora, e todo o projeto de urbanização da Vila Saí, que é o grande foco aqui da apresentação de hoje, tá? E temos também o edital de credenciamento que a gente lançou para todo o litoral nessa época, para 12.000 unidades em todo o litoral, sendo que 3.350 seriam destinadas ao município de São Sebastião para chamamento de empreendimentos privados. Então, quem tem empreendimento privado que já está com o projeto pronto para poder ser mais ágil, né? Ou que tem projeto aprovado na prefeitura, ou que está em obras, que a gente poderia adquirir esses empreendimentos para a CDHU para poder atender essas famílias em risco. Bom, eu conhecia já a Vila Saí antes do desastre, já tinha trabalhado lá no projeto de urbanização anterior que não tinha sido executado, e fui para lá logo em seguida, né, depois do acidente, para fazer essa vistoria inicial aí para a gente poder começar a pensar o planejamento. E é uns negócios assim que, né, quem trabalha nessa área já há muito tempo, tem 20 anos já que eu atuo nessa área, dos negócios que eu nunca vou esquecer na minha vida, né? Você subir e ver a situação das famílias, né? Imaginar o que elas passaram, né? E mais de 20 crianças, a gente fala 65 pessoas, você imagina que tem mais de 20 crianças de 65 pessoas. Então, dentro, né, dos grupos vulneráveis, a gente tem subgrupos mais vulneráveis ainda, né? Então a gente pensa, pessoas com deficiência, né? Qual que é a possibilidade dessas pessoas escaparem num momento desse, né, na hora do acidente, né? Quais são as dificuldades adicionais, né, que elas têm? Crianças a mesma coisa, né? Como são situações horrorosas, né, que a gente via lá, de casas destruídas, de quartos de criança, né, de coisas assim, que mexem demais com a gente, e não dá para esquecer nunca mais, né? Então, essa casa rosa aqui, por exemplo, né, era um quarto de uma menina que faleceu, cheia de brinquedos, cheia de coisas assim. Você olha, imagina, né? Quem tem filho ou quem, né, gosta de criança, tem contato com criança na família, né? Consegue imaginar um negócio desses, né? O que é passar por um negócio desses. E milhares de cicatrizes que a gente via, né, no caminho da estrada, assim, de ter medo de passar pela estrada para chegar até lá, né? Porque não parava de chover. Então a gente falava, gente, se escorregar um aqui, bem na hora que eu estou passando com o carro, né, para poder fazer esse atendimento emergencial, né? Então, que é o que aconteceu em Petrópolis, né, em vários outros lugares, teve esse tipo de problema, né? E aí o nosso objetivo era a promoção do atendimento habitacional definitivo, né, a todas as famílias atingidas, fazer a recuperação urbana e ambiental da Vila Saí, incluindo a remoção dos homicídios em risco geológico e hidrológico, e toda a regularização fundiária também da Vila Saí. Então, a gente começou o trabalho, né, com um diagnóstico do acidente com uma equipe multidisciplinar, né? Então a gente tinha nessa equipe, né, o Pedro estava trabalhando com a gente, o Ludman trabalhando com a gente, o Márcio da Linear fazendo toda a parte de domingos, estão ali na foto, também fazendo toda a parte de drenagem, né, dos estudos hidrológicos e tudo isso. Boldarini e Renata Semin como os arquitetos coordenadores desse projeto junto com a CDHU, e a equipe toda da CDHU. Além disso, equipe de terraplenagem, né, que estava trabalhando com a gente, vai ter todos os créditos no final, e estudo de maré, porque também tinha a ver, né, era uma coisa diferente, né, além de ser a Serra do Mar, que tem toda a sua especificidade, também teve a questão da maré, que não deixava a água escoar, né, então todos esses estudos juntos, e mapeando quais eram os riscos. Esse aqui é um grande resumo por causa do tempo que a gente tem disponível, mas
mapeando quais eram os elementos observados. Então, o que a gente tem que olhar quando a gente está fazendo esse mapeamento de risco, né? Então, tudo que tem a ver com as condições fisiográficas, ocupação em costa, edificação, toda coisa de infraestrutura, que vocês conhecem bem, né? Vocês que são da área. E o que a gente encontrou lá? Quais foram os processos geodinâmicos atuantes nesse caso, né? Dois tipos, principalmente, né? O deslizamento planar e a corrida de massa. Então, a gente teve esses dois fenômenos, né, que aconteceram lá. No caso da Vila Saí, eram esses os grandes problemas que a gente tinha que enfrentar quando fizesse esse mapeamento do risco lá na Vila Saí. Um outro problema que a gente também tinha lá era a questão de inundação e alagamento, porque na parte de cima da comunidade, né, da encosta, tem esse problema do escorregamento, e lá embaixo, como a gente está ao pé da rodovia, a rodovia ela funciona como um dique. Então a baixada inundava e ficava alagada meses e meses ali alagada, né? Então tinha um pedacinho pequeno da comunidade que não era afetada por nenhum desses dois fenômenos. E aí, para mostrar um pouco desse mapeamento, né, a gente fez um voo LiDAR, então todo esse mapeamento com infravermelho, né, porque é importante que a área com grande cobertura vegetal, né, a gente quando faz voos de drone ou toda a coisa de avião, a gente não consegue ver, né, então com esse mapeamento a gente conseguiu mapear toda a topografia, né, e as cicatrizes, né, que ficaram e tudo isso. Então é uma grande bacia, né, que a comunidade está aqui no meio, e aqui a rodovia, como vocês podem ver aqui no pé. E além desse mapeamento, também um geógrafo da equipe, né, o Mário da equipe do Pedro, ele fez as vistorias em campo. Ele ficou 10 dias andando toda a comunidade, e todas essas bolinhas que vocês estão vendo aí no mapa são os pontos vistoriados por ele, porque ele conseguiu ver outras cicatrizes menores que o LiDAR não pegou, né, e que seriam, na nossa interpretação, áreas que poderiam ter escorregado ou que seriam as próximas áreas a escorregar, né, que não tinha escorregado ainda, mas poderiam ser os próximos lugares perigosos desse mapeamento. E aí a gente mapeou todas essas cicatrizes, né, de movimento de massa. Também fizemos os mapas todos de inclinação de relevo para poder enxergar, né, quais eram os lugares mais preocupantes. Então vocês podem ver, né, que tudo está apontado para a comunidade, né, então tem esse coisa de anfiteatro, né, essa formação do relevo aí em forma de anfiteatro, que qualquer lugar que escorrega em direção à comunidade. E com uma declividade altíssima, né, inclinação altíssima. A gente também estudou mapeamentos anteriores, né, então a gente pega ali, né, esse do IG aí de 2006 com os isolamentos planares, né, então tem todo 2006, depois 2023 e aqui fevereiro e julho de 23, comparando, né, como que também, além da questão do risco ter se agravado, a ocupação também agravou, então isso também influencia diretamente, né, no risco, né, que a gente está falando quantas pessoas a mais seriam afetadas se houvesse e em direção aos lugares perigosos, né, então eles ocuparam em direção à encosta, então aumentando cada vez mais, né, a gravidade aí da situação. E aí a RGE fez, né, agora, a partir de todo esse levantamento que foi feito, esse R4 novo, né, que seria um R4 aí com a metodologia da CPRM, da Vila Saí em 2023, pós-acidente. E também de corrida de massa, né? E aí esse foi um trabalho que foi feito junto com o Ludman, né, as duas metodologias se sobrepondo, para a gente poder ver todos os cálculos, né? Não vou ser capaz de explicar igual o Ludman explica, porque eu nunca vi uma didática igual, além da competência, mas o que a gente chamou aqui de calças pantalona, né? Que são essas aberturas aqui, né, em direção à comunidade também, que deveriam ser observados quando a gente fizesse o nosso mapeamento do risco. E aqui essa sobreposição dos deslizamentos e das corridas de massa, que mostram, né, que grande parte da comunidade está em risco, com um cálculo muito importante aqui, que não era só a área crítica de escorregamento, então assim, não é só a área que pode gerar o escorregamento, mas também a área, que é essa mais em roxo aqui,
que é a área onde pode atingir, né? Então o Lúcio calculou qual seria o volume de escorregamento, né, em cima de todos os ensaios, todos os dados que a gente tem, que é dado pra caramba, calculou aonde que atingiria. Então, se eventualmente escorregar, até aonde que chega, né, com qual energia, né, toda essa informação para a gente poder mapear o risco. E aí chegamos nesse polígono vermelho aí de zona de remoção. E a primeira sensação que a gente teve, e que foi inclusive discutida em reunião da equipe toda multidisciplinar, foi: o Lúcio disse, putz, não deu para salvar quase nada. E aí ficou aquele climão assim na equipe, né? Porque a gente sabe que quem trabalha com urbanização de favelas, a gente tenta sempre fazer o mínimo de remoção possível, a gente tem de todos os lados, né? Investimentos que as famílias fizeram nas suas próprias casas, a dificuldade que é o processo de remoção. Então a gente tenta sempre fazer a remoção mínima. Ai, eu tentei alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Mas aí o Bodarini falou: não, é o contrário. A gente vai salvar todo mundo. Se a gente atuar corretamente, a gente está salvando todo mundo, né? Então é isso que é o nosso foco aqui. E aí tem uma peculiaridade aqui que é importante comentar, que também foi um debate interessante, que eram nesses vérticezinhos aqui que a gente foi fazendo esse desenho, a gente atingia dois equipamentos muito importantes da comunidade, que um deles era um OBS, que a gente não queria remover um OBS, né, se pudesse, lógico, né, com segurança, e o outro que é uma entidade importante que tem lá, que é o Verde Escola, né, que inclusive foi o lugar onde as famílias foram atendidas emergencialmente, e virou meio que um necrotério depois do acidente também, sabe? Então, assim, mas é uma entidade de reforço escolar, de orientação junto à comunidade, que é muito importante. E aí a gente falou: bom, o que a gente pode fazer? Então, não vamos colocar no mapa de remoção, mas com a condição de que esses lugares não sirvam de atendimento, de abrigamento na hora da emergência. Então, eles não podem servir como abrigamento, eles não são seguros para isso, mas durante o dia, sem chuva, sem ser numa hora de risco, etc., eles podem funcionar com essa condição. E aqui para vocês verem, né, um pouco, né, do que seria essa sobreposição dessa zona aí da zona crítica de geração de deslizamento planar, da zona crítica de deposição desse deslizamento e o fluxo de detritos dessas corridas de massa. Um outro trabalho muito importante que foi feito foi refazer todos os cálculos hidrológicos, né, e ver, porque essa coisa dos 600 milímetros que você falou, que ficou todo mundo assim: não, mas são 600, são 300, aí calcula aqui, pega a estação pluviométrica e tal, e aí o Márcio, com a equipe dele, ficaram uns 10 dias calculando esse negócio tudo de novo, fizeram milhares de planilhas e dados estatísticos e não sei o que, não sei o que. Por quê? O que ficou observado, né, que a gente usava, né, para parâmetro de projetos lá em São Sebastião, a estação que está nesse sentido aqui, das chuvas orográficas, né, de toda essa incidência da chuva, que é essa captação aqui. Só que a Vila Saí está aqui, em uma condição completamente diferente. Então eles compararam os dados de chuva dessas duas condições, né? Então a equação ali de Caraguatatuba, que está aqui em amarelo, que é essa curva menor, que é o que todo mundo usa para projeto, né? Nessa região, como o dado oficial para projeto, e as duas outras ali, vermelho e amarelo, verde e vermelho, que seriam as que a gente deveria usar, os outros postos pluviométricos que a gente deveria estar usando para a nossa região, né? Então, é uma chuva maior, né? Então muda totalmente os cálculos do projeto, né? Então a gente adotou esses parâmetros aí das curvas superiores para o nosso projeto. Também em conversa com o DER, para ver o que eles poderiam fazer em relação à rodovia, né? Então, assim, não dá, porque como vira um dique e os 3 pontos, né, de cruzamento aí dessa drenagem na rodovia tinham ficado completamente assoreados, né, já deviam estar antes, e aí com o deslizamento, com todo esse fluxo de detritos, piorou, né, e aí a água não passava mesmo, né, do que fazer, né? Então eles fizeram projetos para poder intervir, né, tanto ali perto da região da Baleia Verde, mas também na Vila Saí,
para poder fazer essa passagem inferior sobre a rodovia e escoar essa... E aí vou mostrar o projeto, meu tempo deve ter acabado já, vou mostrar rapidinho aqui, tá? Algumas imagens para vocês poderem ver, né? Porque o que era o mais importante, né? A gente fazer um projeto que, lógico, tem como grande enfoque toda a questão do risco, né, que é preponderante aqui como organizador desse projeto, mas que também seja articulado com o urbanismo, para ser um lugar do jeito que a população quer morar, para ser um bairro de verdade para a população morar, né, e que não ocupem de novo, que não esqueçam do acidente, né, igual a gente sabe que pode acontecer. Né? Então, tudo que está em vermelho aí é as zonas de remoção, então mais ou menos 2/3 da comunidade. As estratégias aqui, né, de condicionantes do risco, né, da solução para o risco. Então, os canais aqui em azul, que são os canais que direcionam toda essa água. Uma barreira rígida aqui em cima para segurar, né, esse provável escorregamento. Aqui um solo grampeado verde e barreiras flexíveis em todos esses marronzinhos que vocês estão vendo aqui. Né, com essa redundância de segurança que é o canal. Esse canal não é meramente um canal para água. Ele é um canal que, se a barreira flexível funcionar e extravasar sobre ela, atinge o canal e não a comunidade. E aqui já o urbanístico, né, o plano urbanístico, tudo que está em branco a ser consolidado, que não vai ser removido, tudo que está em laranja, reassentamento com equipamentos públicos, habitação, né, e tudo que precisa, com essas áreas verdes que são um buffer adicional também aqui de segurança e a faixa de domínio da rodovia aqui embaixo. Né? Então, algumas referências de outros projetos, né, que nos orientaram, como o Cantinho do Céu, Ecoparques, né, outros projetos aí, também toda a coisa do espaço de memória que a gente queria implantar lá para, né, não correr o risco das pessoas esquecerem e ser até um espaço de visitação regional, não só local da comunidade. Outros parques urbanos, né, que são referências para esse projeto, espaços de fruição, e toda a questão de desenho urbano, de ampliação de sistema viário, áreas livres, projetos de habitação. E aqui, todas essas camadas, né? Então, a camada toda de geotecnia e hídrica, que vocês conseguem ver aqui, então as barreiras semi-rígidas, as flexíveis, o grampeamento verde e os canais de drenagem. Né? Então, com essa função, né, de se extravasasse, todos calculados, né, para esse volume. A barreira rígida na parte mais alta, né, com esse sistema, né, que tem esse vazio interno, mas que é uma barreira rígida que ela é construída de um jeito que ela não sirva como mais um detrito, né? Que se ela porventura se destruísse, ela não seria um volume enorme de um gabião, por exemplo, que serviria só para destruir mais a comunidade, né? E com esse espaço aí de um vertedouro, né, que seguraria a água para depois da barreira, né? E a forma de implantação, né, de como que a gente implantaria essas novas unidades e protegeria toda a comunidade ali com esses sistemas. Toda a parte de recuperação ambiental, né, do que sobra, então revegetar, que a questão da vegetação foi fundamental nessa nossa análise, né, as áreas que tinham arborização, de como que o papel da vegetação na estabilização da encosta foi muito importante e como que a gente planejou o reflorestamento disso, com espécies que eram espécies como o vetiver, né, que tem uma raiz mais profunda e que ele depois é substituído pela espécie de mata atlântica, né, e vai fazendo esse processo aí gradativo de revegetação. Né, então esse parque linear junto ao córrego, toda a questão também de mudança climática, de não ter espaços muito quentes, né, E aqui algumas imagens, né, do projeto, com a habitação e com outros usos no térreo, né, os espaços de lazer, né, e o prédio ligeiramente levantado aí 50 centímetros do solo, para que se porventura ainda, né, inundasse, ainda protegeria a entrada do prédio. Todo o sistema de mobilidade, né, dos espaços viários, um pouquinho de bolsão de estacionamento, mas sem ser, né, aí a coisa dos 50 centímetros que eu falei, né. E a consolidação do núcleo existente e a criação de novas unidades habitacionais, na medida do possível, aí um pouco de unidades habitacionais,
E usando toda a legislação de REURB para fugir daquela coisa do gabarito de 2 pavimentos, porque senão aí a gente não conseguia fazer nada. Uma flexibilização com a lei da REURB. É isso, gente. Desculpa que eu passei.